A paz do Senhor esteja com todos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe vocês desde já. Amém? Eu quero falar com vocês a palavra hoje de Deus que está escrita no livro de 1 João, no capítulo 4, no verso 11. E eu já vou explicar esse colete aqui que eu estou usando, tá bem? Não vou demorar muito não. Vou começar explicando ele já já. Diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Vocês percebem que durante esses vídeos há uma ênfase muito grande no amor. Eu sigo um aplicativo que todos os dias ele me dá uma palavra do dia. E a partir dali eu vou estudando, né, o que ele está dizendo para poder passar aqui para vocês. E para que todos nós também, e até para mim, meu próprio conhecimento. E o que esse amor fala? Para não ficar um vídeo repetitivo, é preciso entender. Eu já fiz até um vídeo sobre 1 João capítulo 4. E para não ficar repetitivo, é necessário entender que a Bíblia fala de vários tipos de amores. Tem o amor eros, tem o amor filius, tem o amor ágape. O cristianismo, né, os cristãos, eles escreviam cartas uns para os outros para edificar a fé. Paulo escrevia a outras igrejas, até Jesus falava sobre o amor, e o amor que eles falavam era o amor ágape. Deve estar me perguntando, não estou entendendo nada, eu não falo grego. Sim, de fato, amor ágape é de definição grega. Nós utilizamos a palavra amor para descrever tudo. Se você sente uma atração por alguém, uma atração física, você vai dizer, eu amo muito. Pronto, não está errado. A língua grega define o amor eros, tá bem? Mas esse amor aqui é o amor fraternal. Essa camisa, esse colete que eu estou usando é de motociclismo. No Brasil e aqui em Portugal também, em todos os lugares do mundo, o motociclismo ele prega esse amor fraternal, ele prega a fraternidade. Existe até como é que eu posso dizer? A caveira, né? Que a caveira dizem que ela representa toda a humanidade. Ela representa a igualdade entre as pessoas. E por isso você vai ver aqui algumas caveiras. Como aqui, por exemplo, aí você vai encontrar aqui o corujão, águias do vale, que fica em Santa Inês, na Bahia. Você vai encontrar aqui águia de onde é que é isso aqui? Maracá, Motoclube de Maracá. Você vai encontrar os mamutes do sertão. Friends, aqui esse bottom é de Brumado. Aqui é de Irmandade Sempre. Motociclismo Unidos. Respeito. Essa não tem dizendo de onde é. Você vai encontrar aqui bodes do asfalto de vários locais diferentes do Brasil. Enquanto eu com esse colete viajava de moto entre os encontros. E o que acontece? Eu não estou pregando motociclismo, não se preocupe. Não quero converter ninguém a andar de moto aqui. É para falar do amor de Jesus. E o engraçado é que várias partes da sociedade pegaram esse amor que Jesus prega entre irmãos, o amor de tratar o outro como igual, e aplicaram. Você vê, mais uma vez, eu gosto de citar bastante aqui em Portugal, a caridade dos irmãos da Igreja Católica. É uma coisa fantástica. Qualquer pessoa que o português, não é, que é criado ali em meio católico e ele percebe que alguém precisa de uma ajuda, ele vai, ele fornece roupa, alimento, ajuda a encontrar um trabalho, convida para casa muitas vezes. É uma ajuda bonita, é uma caridade bonita. E Deus já vinha pregando isso através do Evangelho muitas vezes. O motociclismo também conseguiu absorver isso, onde ele tenta pregar uma igualdade entre os irmãos. Não interessa de qual clube você pertence, em qualquer lugar do mundo que você esteja, você chegando com uma moto, com um colete, você tendo ali a questão dos clubes, até mesmo você não precisa ter uma moto grande, uma moto pequena, e você é bem recebido nos grupos. As pessoas conversam com você, perguntam de suas experiências, as pessoas demonstram uma amizade, uma fraternidade. Essa é a palavra-chave do amor que Paulo, que João, que Pedro, que Jesus nos prega quando é para um ao outro.
Mas o que esse verso do capítulo 4 de 1 João diz? Amados, se Deus assim nos amou, assim como... Aí você tem que voltar um pouquinho no capítulo 4. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, ele vai começar dizendo assim: amados, não acrediteis em todo o Espírito, mas provai se o Espírito é de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Mudou o quadro, né? Agora parece que ele não está falando de amor. Mas o que acontece? Aqui ele fala um pouquinho sobre o anticristo. O tão temido anticristo, falso profeta, conhecido por muitos também. No verso 3 nós vamos ver: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste falar que há de vir e agora está no mundo. O que eu quero dizer para você é que anticristo, no grego, a palavra anti, não quer dizer somente aquele que é contrário, mas também aquele que é outro. Como assim, Beto? Anticristo não quer dizer somente aquele contrário a Cristo, também quer dizer outros cristos. Você já deve ter ouvido a pregação de Jesus a dizer que muitos cristos, falsos cristos, viriam. Ele já estava falando dos anticristos, dos cristos diferentes que viriam, salvadores que viriam, religiões que não apresentam Jesus, mas tentam trazer uma salvação para você. Você já ouviu isso? É por isso que João, aqui no princípio, ele diz: não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. E ainda tem uma outra coisa. João, quando escreveu essa carta de 1 João, os cristãos sofriam uma perseguição. Deve ter sido aí por volta de 70 depois de Cristo, alguma coisa desse gênero. Não sei a data exata em que ele escreveu o livro de 1 João, mas com certeza foi entre 70, 60 até 90 no máximo, porque 90 depois de Cristo foi quando ele escreveu o livro de Apocalipse. O mesmo João que escreveu as cartas, as epístolas de João, também escreveu Apocalipse. Foi o último apóstolo de Jesus a falecer, ok? Então, naquela época em que a igreja sofria uma perseguição, era considerado o cristianismo como uma seita religiosa, porque não era judaica, e além do que Roma pagã, né? Nero, que foi o primeiro a decretar uma grande perseguição, a própria Roma perseguindo os cristãos, ele já era considerado por muitos o anticristo. Ok, então essas pessoas que não declaravam que Jesus era realmente nascido do homem, que Jesus era realmente um encarnado, que era um Deus encarnado, aí eles diziam: esse é o anticristo, porque não queriam acreditar em Cristo. Eles apresentavam uma outra salvação. Então João já estava falando desde aquela época quem eram os anticristos de lá. E hoje em dia não muda muita coisa. Mas nós temos que entender que o mundo cresceu, o mundo já mudou. Então o anticristo agora aqui apresenta uma nova roupagem. Quem é o anticristo? Todo aquele que apresenta um Cristo diferente. Aí você me pergunta: Beto, ainda não estou entendendo. Tá bem, não há problema. Nós sabemos da quantidade de religiões espalhadas por aí afora. E eu vou te falar de como que eu posso dizer? Um segmento. Não vou citar o nome, mas existem religiões que dizem que Jesus fez muito mais trabalhos entre os 12 e os 30 anos de idade, e que Jesus foi para a Índia pregar e aprender com os Budas e ensinar com outras religiões. Já muda? Isso não está descrito na Bíblia. Pronto. Ou então outros livros que apontam Jesus como fazendo outras coisas. Um Cristo totalmente diferente. Ou até mesmo dentro da igreja hoje em dia, o pessoal dizendo que Jesus é um cara que vai vir, vai pegar todo mundo, que é um cara mau, inclusive. Existem religiões que dizem que Deus é mau, que Deus não é bom. Eu vou citar somente uma cultura grega para você ter uma noção do que eu estou falando. Prometeus,
Parece que eu estou misturando as coisas, mas você vai entender o que eu quero dizer sobre religiões e doutrinárias diferentes. Prometeus e o seu irmão Epimeteu, ok? Receberam uma tarefa de criar a humanidade e a vida na Terra. Essa tarefa foi incumbida, na verdade, a Epimeteu, que era um titã. Epimeteu, presta atenção, veja se você já ouviu essa história em algum lugar antes. Epimeteu desceu até a Terra e começou a fazer os animais. Então ele deu a cada animal uma habilidade, uma virtude diferente. Alguns eram fortes, outros eram vigorosos, outros eram habilidosos, né? Ágeis, no caso. E quando chegou na hora de fazer o homem, não lhe sobrou muito material, muitas virtudes para dar aos homens. Então ele pediu ajuda a Prometeus. O que Prometeus fez? Foi lá no fogo do céu, roubou o fogo e deu à humanidade, que foi feita por Epimeteu pela falta de material do pó da terra. Epimeteu chegou assim: eu não tenho mais material sobrando aqui, eu vou pegar mesmo o pó do chão, faço o homem. Vá vendo se você já ouviu essa história antes, ou pelo menos uma história parecida. Epimeteu pega ali o homem do pó da terra, faz, aí chega lá Prometeus com o fogo do céu e dá ao homem. O homem passa a ser inteligente. Só que Prometeus deu ao homem esse fogo sem a medida, sem a ética, sem a moral, sem o limite, fazendo com que o homem não respeitasse mais o outro. Ele não mais respeitava os limites demarcados dele. A partir daquele momento, o homem passou a cobiçar. E aí Zeus, vendo aquilo, com medo da humanidade que agora era tão poderosa quanto ele, com medo da humanidade superar, o que Zeus fez? Deu um castigo para Prometeus e acorrentou ele. E vinha sempre um corvo que comia ele todos os dias, e a imortalidade dele fazia com que ele se regenerasse, e aquele castigo ia sempre se repetindo. Já para a humanidade, Zeus tirou a imortalidade, falou: vocês agora vão estar com o fogo de vocês, que é essa inteligência, essa força criadora, mas vocês não serão mais imortais, estarão abandonados. Essa é a palavra melhor para definir o que Zeus, né? Cultura grega, lembre que eu estou falando da cultura grega, não da Bíblia. Zeus abandonou a humanidade sua própria sorte. Anos se passaram, e aí é que você vai encontrar Polodoro de Atenas falando sobre Hércules. Vocês já devem ter ouvido falar de Hércules, aquele herói fortão. É ele mesmo. Hércules, ele veio para cá, ele também era filho de Zeus com a humana, filho de uma divindade com uma humana. Ou seja, ele é um meio-deus, ele é um Deus encarnado. E ele teve aqui na Terra a cumprir 12 trabalhos, que seriam o suficiente para ele ascender à eternidade, ascender à divindade. Um desses trabalhos que Hércules fez foi caçar o javali de Erimanto. Para entender a analogia de Hércules com esse javali, é interessante saber um pouco do javali. Javali é um animal que não respeita limites. Ele não tem limites. Aqui na Europa existem muitos. Se você fizer uma plantação, uma horta, ele invade a sua plantação, ele fuça o chão inteiro, acaba com tudo, come o que pode comer, vai embora e te deixa no prejuízo. Se ele chegar na mata, onde é território de um outro animal, ele não respeita. Ele entra lá, caça, pode comer as crias do animal. Sabemos que o porco é um animal onívoro, ele come de tudo. Então ele vai comer desde horta, fruta, até pode comer outros animais. E além de ser um bicho muito, muito perigoso, porque ele ataca em bando. Até para nós humanos ele apresenta uma ameaça. Se vier o javali, é complicado porque pode chegar um outro por trás de você e te morder. E eles podem comer você. Eu estou falando assim, mas parece um absurdo, mas sim, a depender do estado de fome dele, ele pode fazer isso. Então, melhor evitar contato com esse bicho, né?
Então, na trilha de Hércules, para vencer a sua humanidade falha e ascender à divindade perfeita, ele precisava vencer todos esses trabalhos que eram, segundo a paideia, né, que é uma filosofia pedagógica de ensinar o grego a ser um herói e alcançar a perfeição, seria uma das maneiras dele vencer a humanidade dele, as fraquezas. E esse javali representava o autocontrole para com o próximo, não invadir o que era do outro, não cobiçar, não matar, não roubar. Tá entendendo onde eu quero chegar agora? Mas eu vou terminar de contar o ensinamento grego referente a isso. Quando Hércules conseguiu capturar o javali de Erimanto, Erimanto era o nome do lugar, ele conseguiu devolver a imortalidade, supostamente, a Prometeus. Mas você me pergunta, Prometeus não era imortal? Não estava lá curtindo a imortalidade dele preso? Mais ou menos, porque nesse período, Zeus chegou para Prometeus e disse o seguinte: eu te deixo ir, mas você perderá sua imortalidade, ou te deixo ficar preso para sempre imortal. E então o Prometeus, que foi aquele que é responsável pela ruína da humanidade grega, segundo a mitologia grega, Zeus liberou ele e ele passou a ser um mortal. Mas quando Hércules conseguiu derrotar, capturar o javali, ele pegou a imortalidade e devolveu a Prometeus. Prometeus continuou solto e agora imortal. Enquanto a humanidade recebeu de Hércules o exemplo de como ele deve caminhar, procurando a luz dentro de si para ascender à divindade. Isso é basicamente o que todos os filósofos gregos vão te ensinar. Não estou dizendo que Hércules representa Cristo, mas ele mostra um caminho para que todos possam se salvar, ascender à eternidade. E no mundo de hoje em dia, a cultura grega, ela é presente. O que é que você estuda na escola? Por acaso é filosofia, e você vai estudar quais filósofos? Platão, Sócrates, Aristóteles. Se você for estudar ciência, quem é o primeiro cientista que você vai conhecer? Tales de Mileto. Tá entendendo? A cultura grega, ela é muito presente no dia de hoje. Existem muitos outros fatos que eu posso apresentar para definir isso, mas eu quero ficar presente aqui. Então, é uma história que parece-se muito com o que está escrito na Bíblia, mas ela te leva a acreditar que se você estudar e se você buscar dentro de você, você encontrará a luz. Enquanto a Bíblia diz, aqui no capítulo 4 de João, que nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós só podemos encontrar esta perfeição de respeitar o limite do próximo, como eu disse no vídeo de ontem, que é Deus quem dá a paciência para que você consiga aturar o teu próximo. Se é Deus quem dá a paciência para você conseguir aturar o próximo, para você conseguir suportar, ter a paciência, para você poder conseguir amá-lo, eu disse que é Deus quem dá, não foi verdade? Eu disse não, a Bíblia diz que é Deus quem dá a paciência para você amar o próximo. Aí a filosofia grega ensina diferente. Ensina que você poderá amar se você buscar dentro de si a força para isso. Isso é uma doutrina anticristo, de anticristo. Estou dizendo que é de todo mal. A paideia tem muitas áreas positivas que você pode separar o joio do trigo. Mas a partir do momento em que você deixa completamente se levar pela doutrinação da filosofia, você vai tirar Deus da jogada. Você pode perceber que em muitas universidades, cursos superiores de filosofia, eles retiram completamente Deus da jogada. Eles dizem, você não precisa estudar Deus para entender a filosofia. E tem até um filme, quem quiser assistir, que diz assim, Deus não está morto, que é um rapaz que ele é cristão e ele vai para uma universidade. Mas um dos professores dizia, nós vamos pular a matéria que fala sobre Deus. Preciso da assinatura de vocês, os alunos, porque eu não acredito que seja
necessário, mas preciso da assinatura de vocês para apresentar na diretoria. Esse rapaz diz assim, não, mas eu acredito em Deus, eu quero ouvir o que você tem a falar de Deus. E então o professor fez um desafio com ele. O professor provaria que Deus não existe e o aluno teria que provar que Deus existe. Começa uma disputa entre eles. O nome do filme é Deus Não Está Morto. Aí se você quiser assistir, já fica essa dica. Continuando agora, já que entendemos essa questão do que é uma doutrina, de ensino diferente do que a Bíblia prega, nas raízes, nos detalhes. Veja o que João diz aqui. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito de verdade e o espírito de erro. Amamos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco, porque esta causa Deus enviou o Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. E é nisto, aqui, agora no verso 10, acompanha, e é nisto que está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus e amar o próximo porque Deus deu o primeiro passo. Amor ágape, amor fraternal, de fraternidade, amor entre irmãos, surgiu aqui no cristianismo do Novo Testamento. Aí Jesus apresentou a nós o amor ágape. Foi a partir daqui que nós tivemos a noção de que existia um amor ágape, o amor fraternal, o amor para com o próximo. Não antes, não na cultura grega. Podia até se citar um amor parecido, mas o amor ágape foi aqui que ele surgiu. E só podemos sabê-lo, conhecê-lo, porque Deus nos amou primeiro. E isso é o segredo para entender o verso 11, que é o verso do dia. 1 João 4,11. Amados, se Deus assim nos amou, assim como, entregando o Filho unigênito, dando o primeiro passo, apresentando-se em amor para que nós possamos seguir o exemplo e então amar o outro. Se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Agora nós temos o exemplo perfeito, não nas doutrinas do mundo, mas nas doutrinas de Cristo, não na doutrina do anticristo ou na doutrina diferente, mas na doutrina da Bíblia, que está escrito onde? Na Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, ela é completa. Ela faz colisão com todo o ensino do mundo. E é por isso que ele diz que quem é de Deus é quem escuta a Bíblia. Ela traz ensinamentos maravilhosos. Escute mais. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. É uma busca constante. Não adianta nada você ir para a igreja, dizer que ama, mas não continuar buscando a Deus. Tem que buscar a Deus para que o amor dele se aperfeiçoe em nós. Sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Não é somente dentro da igreja. Qualquer que confessar publicamente que ele é de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Por onde você passa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, na rua, você fala que você é crente, as pessoas te conhecem por você ser crente? Não estou dizendo para você botar um megafone, ou então escrever na sua testa, eu sou crente, não precisa. Mas as pessoas vão reconhecer que você é diferente porque você segue a Bíblia. E a Bíblia segue na contramão do mundo, lembra? Se o cristão segue na contramão do mundo, as pessoas vão te querer saber o que acontece. Você vai dizer, não, eu sou crente. Por que você não bebe? Sou crente. Por que você não... por que você não junta com a conversa com a gente? Tá falando ali das meninas, pai, cavalona, alegria, glória. Você vai dizer, sou crente. Esse tipo de coisa, as pessoas têm que reconhecer em você. Que você tem que confessar publicamente, as pessoas têm que saber que você é um cristão, seguidor de Cristo.
Mas nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Nisto o nosso amor é aperfeiçoado para que tenhamos ousadia no dia a dia do julgamento, porque como Ele é, assim somos nós neste mundo. Ô meu irmão, se você é um crente que fala palavrão, que você fala coisas más para as pessoas, trata o outro mal, acha que Deus vai habitar em você? Nisto é o amor, para que tenhamos ousadia no dia a dia, porque assim como Ele é, somos nós. Lembra como Jesus foi? É assim que você tem que ser. Não há temor no amor, mas o amor é perfeito, lança fora o medo. Você não tem vergonha de acreditar no amor. A fé que Deus coloca no seu coração faz com que você persiga isso. Nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão a quem pode ver, como é que ele pode amar a Deus a quem não vê? E este mandamento temos dele, que aquele que ama seu irmão, que aquele que ama a Deus ame também seu irmão. Já fechei a minha Bíblia. Quero só te fazer uma pergunta, meu irmão. Existe alguém na sua família que você não fala? Que você odeia? O seu chefe do seu trabalho, você gosta do chefe do seu trabalho? Você tem um bom relacionamento com a sua liderança dentro da igreja? Você tem uma boa liderança ou um bom relacionamento com o teu colega de trabalho, o teu colega de faculdade, o teu colega de sala de aula? E aquele seu vizinho, tu tem um bom relacionamento com ele? Tu o ama ou odeia seu vizinho que coloca música alta até tarde? E aquele político que não vai muito com a sua filosofia, você gosta dele? Você ama ele? Você suporta ele? Eu sei que é difícil, já falei em vários vídeos anteriores, mas olha, é possível. Se Deus está dizendo que é possível, é porque se você buscar por Ele, Ele vai te dar essa graça. Eu quero orar com você agora neste momento. Vou colocar a Bíblia aqui. Eu quero orar com você neste momento, para que Deus nos dê esse discernimento, esse amor tão grande. Oh Deus, encha nosso coração com esse amor. Amém? Juntemos nossas mãos, faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, Deus, venha o teu amor, venha a fraternidade, venha a paciência. Ó Senhor, venha a nós, através de nossa busca, todas as qualidades que o Senhor quer nos dar para viver bem com o nosso próximo. Porque o Senhor disse que viver bem com o próximo é viver bem assim como nós vivemos bem com nós mesmos. Porque quando nós perdoamos ao quem nos deve, perdoamos como nós nos perdoamos. Quando nós amamos ao próximo, amamos como nós nos amamos. Então, se temos alguma uma causa mal resolvida em nosso coração, nos ajuda, Deus, a nos perdoar, para que possamos também perdoar o próximo. Nos ajuda, então, a amar-nos mais, que nós olhemos no espelho e gostemos do que vamos ver. E assim podemos olhar para o próximo e se alegrar com ele, mesmo que ele apresente uma opinião diferente da nossa. Nós queremos amá-lo. Nós queremos saber que ele é um humano com qualidades diferentes das nossas. Ele é um humano que tem dons diferentes, que pensa diferente, e isso é a grande graça de lidar com o outro, porque a cada dia que nós somos confrontados por opiniões diferentes, nós crescemos e nos tornamos pessoas melhores, capazes de lidar com mais diferentes ainda. Crescer, Deus, crescer no teu amor, crescer na tua glória, crescer na tua busca, crescer em ti, ó Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nossos devedores. Não nos deixe caminhar para a tentação de falar mal do outro, de criticar o outro. Não nos deixe cair na roda da fofoca, onde nós vamos ficar ali alimentando o ódio alheio. Não queremos fazer parte de um grupo só porque nós falamos mal de uma terceira pessoa. Não nos deixe cair em tentação, Deus, mas livra-nos deste mal e de todo mal. Pois teu é o poder, a honra, a glória para sempre. Amém. Amém.